Durante o governo Jair Bolsonaro, as comemorações do 7 de setembro se transformaram em comícios políticos, marcados por polêmicas. Bolsonaro fez ataques aos ministros do Supremo Tribunal Federal e discursos antidemocráticos. Em 2022, por exemplo, relembra o jornal O Globo, em manifestações de rua em Brasília e no Rio de Janeiro, Bolsonaro participou de carreatas ao lado de ministros, incluindo o candidato a vice-presidente da época, o general Walter Braga Neto. Como já estava se posicionando como candidato à reeleição, Bolsonaro foi acusado de usar a data oficial para ganho político. Na ocasião, ele não mencionou diretamente nenhum ministro do STF, mas declarou que, se fosse reeleito, levaria para dentro das 4 linhas da Constituição todos aqueles que ousam ficar fora delas. Podem ter certeza, é obrigação de todos jogarem dentro das 4 linhas da nossa Constituição. Com uma reeleição, nós traremos para dentro dessas 4 linhas todos aqueles que ousam ficar fora delas. Durante o discurso na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, Bolsonaro endossou um coro com comentários machistas. O projeto de lei que buscava aumentar a prevenção do HPV e implementar a vacinação anual de crianças e adolescentes nas escolas de São Paulo foi vetado pelo governador Tarcísio de Freitas, informam G1. O texto da proposta visava estabelecer políticas públicas abrangentes, que incluíssem conscientização, imunização, diagnóstico e tratamento do vírus. A iniciativa foi apresentada pelas deputadas Marina Elou, Egina Macedo, delegada Graciela e Patrícia Gama, e recebeu aprovação na Assembleia Legislativa em 8 de agosto. As deputadas propunham a criação de um calendário estadual de vacinação, com início em março de cada ano, com ênfase na vacinação do HPV nas escolas do estado no início da campanha. Isso seria viabilizado por meio da presença de agentes de saúde nas escolas, responsáveis por administrar a imunização aos alunos. Na justificativa para o veto, o governador argumentou que a Secretaria da Saúde considerou o projeto desnecessário, devido à existência de políticas públicas em vigor, e já em implementação. As 2 mudanças na composição dos ministros do Tribunal Superior Eleitoral foram negativas para Bolsonaro. Floriano de Azevedo Marques é muito próximo de Alexandre de Moraes, que atuou nos bastidores para emplacar o aliado. Já André Ramos Tavares, ministro substituto, até mantém boa relação com Bolsonaro. Mas fontes do TSE garantem que, entre o ex-presidente e Moraes, Tavares optará por ficar do lado do magistrado. Os novos ministros ocuparão as vagas de Carlos Horbache e Carlos Mário Veloso, que deixam a corte. Ambos os nomes agradavam a Jair Bolsonaro. A relatoria da ação que pode deixar Bolsonaro inelegível está nas mãos de Benedito Gonçalves. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva nomeou André Ramos Tavares e Floriano de Azevedo Marques Neto como os novos ministros do Tribunal Superior Eleitoral, na última quarta-feira, 24. O TSE é composto por 7 ministros titulares. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, divulgou uma nota neste sábado 9 em que afirma que não aceita o acordo de delação premiada, firmado entre o ex-ajudante de ordens da Presidência da República, Mauro Cid, e a Polícia Federal. A manifestação de Aras sobre o assunto vem logo após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, homologar a colaboração premiada de Mauro Cid. O PGR, no entanto, afirma que a PF não poderia celebrar tal acordo, sem o aval do Ministério Público Federal. A Procuradoria-Geral da República não é de Augusto Aras. É da República Federativa do Brasil e é pautada pela Constituição. A PGR, portanto, não aceita delações conduzidas pela Polícia Federal, como aquelas de Antônio Palocci e de Sérgio Cabral, por exemplo, escreveu Aras. Em seu comunicado, o Procurador-Geral da República ainda criticou o que chamou de imprensa lavajatista por noticiar que o subprocurador Humberto Jaques de Medeiros assinou uma oferta de acordo de delação com Mauro Cid. A ideia de Aras é que a PGR seja a autora da colaboração premiada, e não a PF, com Flávio Dino sendo considerado o favorito para a vaga de Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal. Segundo Andréa Sadi, do G1, os aliados do presidente Lula estão envolvidos em uma intensa competição nos bastidores pela posição de ministro da Justiça e Segurança Pública.
O Ministério da Justiça é uma das pastas mais cruciais do governo, abrigando, por exemplo, a Polícia Federal, sob sua jurisdição. Se Lula decidir nomear Dino para o STF, nomes como Augusto de Arruda Botelho, atual secretário de Justiça, Marco Aurélio Carvalho, advogado de renome, e Jorge Messias, da Advocacia Geral da União, emergem como candidatos em potencial para ocupar a pasta. Dentro do PT, Messias é o favorito no momento, sendo também a escolha preferida do partido para o STF. Botelho é filiado ao PSB, e a justificativa para sua seleção seria a continuidade da gestão de Dino, com quem ele tem afinidades políticas. Carvalho, por sua vez, é um dos nomes de confiança de Lula, desempenhando um papel central como seu conselheiro jurídico e liderando o grupo Prerrogativas. O general Walter Braga Neto articulou, à época em que comandava o Ministério da Defesa do governo Bolsonaro, um mecanismo que driblou decisões do STF, que barraram o orçamento secreto para continuar a distribuir verbas a aliados do Centrão. Em 2021 e 2022, a gestão bolsonarista usou ao menos R$1 bilhão do caixa do Ministério da Defesa para irrigar aliados no Congresso. Os parlamentares beneficiados direcionaram as verbas a seus redutos eleitorais, por meio do programa Calha Norte. Ao menos 23 políticos do Centrão foram beneficiados pela verba bilionária distribuída por Braga Neto. Um dos principais deles foi o senador Davi Alcolumbre, que teria recebido cerca de R$264 milhões, ou seja, um quarto do total. No entanto, a estratégia no núcleo central do governo Bolsonaro foi forjada após decisão da ministra Rosa Weber, do STF, em 5 de novembro de 2021, suspendendo o orçamento secreto. Um mês depois, Braga Neto pediu recursos ao Ministério da Economia, Paulo Guedes, para turbinar o Calha Norte. Guedes, então, concedeu R$328 milhões, e o Congresso Nacional aprova os recursos na forma de lei. Vale destacar que os outros R$703 milhões foram liberados já no final do governo. Em dezembro de 2020, o governo do Rio Grande do Sul e a Companhia Energética Rio das Antas, Ceran, divulgaram notas oficiais, nesta segunda-feira, 11, em que desmentem a fake news grotesca disseminada pelo jornalista Alexandre Garcia sobre as enchentes que atingem o estado e que já vitimaram mais de 40 pessoas. Em comentário ao vivo no programa Oeste Sem Filtro, do site de extrema-direita Revista Oeste, na última sexta-feira, 8, Garcia fez uma acusação gravíssima contra o PT. Sugeriu que barragens de represas construídas por governo petista no Rio Grande do Sul foram abertas de forma deliberada, e que isso seria um dos fatores que culminou na tragédia no estado. As represas citadas por Alexandre Garcia são parte das hidrelétricas Castro Alves, Monte Claro e 14 de Julho, na região do Vale do Taquari. Todas elas são administradas pela Companhia Energética Rio das Antas. A empresa informou, em nota, que nenhuma das represas em questão possuem comportas de regulação do fluxo da água. O ex-presidente Bolsonaro, seu filho, o senador Flávio Bolsonaro e Fabrício Queiroz estão em pânico com o que a Polícia Federal pode encontrar nos celulares do advogado Frederic Wassef, que foram apreendidos pela instituição no âmbito da investigação do caso das joias. De acordo com informações do blog da jornalista Andréa Sadi, no G1, um interlocutor do núcleo duro dos Bolsonaro revelou que eles estão preocupados com o conteúdo dos aparelhos apreendidos pela PF, pois o Wassef é tido como alguém inconsequente e que não joga em grupo. Há um temor de que o Wassef possa ter gravado conversas travadas com Bolsonaro, Flávio ou com Fabrício Queiroz. Além disso, também temem que autoridades do Judiciário e do Ministério Público também tenham sido gravadas. A maior preocupação gira em torno da figura do senador Flávio Bolsonaro, pois o filho mais velho do ex-presidente Bolsonaro era muito próximo de Wassef, que fazia questão de divulgar sua proximidade com o filho 01 de Bolsonaro.